Para iniciar o estudo sobre as partes, é bom saber que partes da demanda é diferente de partes do processo, porque podem ser parte, além do autor e réu, que são partes da demanda, todos os que ingressarem no processo, como assistente, e o Ministério Público, como fiscal da lei. E quais são as formas de se adquirir a qualidade de parte? Se adquire a qualidade de parte pela demanda, pela citação, pela intervenção voluntária ou pela sucessão. Pela demanda, o autor adquire a qualidade de parte da demanda e parte do processo. Já o réu adquire a qualidade de parte da demanda, pois só se torna parte do processo com a citação. Pela citação, réu e interveniente se tornam partes do processo. E pela intervenção voluntária, se tornam parte do processo se torna parte do processo o terceiro interveniente. E pela sucessão, também outras pessoas podem se tornar parte do processo. A sucessão é a alteração subjetiva da demanda, na hipótese, por exemplo, de o autor vir a falecer. E ela está prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil. Quais são os deveres das partes? Os deveres das partes estão dispostos no artigo 14 do Código de Processo Civil, e dentre eles está o dever de não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final. Ocorre que a sanção contra o descumprimento desse dever não se aplica ao advogado, pois eles estão sujeitos apenas às disposições do Estatuto da Advocacia. O descumprimento do dever de não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição e enseja o pagamento de multa. As partes têm responsabilidade processual civil. Essa responsabilidade será por dano processual ou pelas despesas do processo. Terá responsabilidade por dano processual quem pleitear de má-fé, conforme dispõe o artigo 16 do CPC. Essa responsabilidade é subjetiva, porque exige um elemento volitivo, que é exatamente a má-fé. E quando ocorre a litigância de má-fé? Ela ocorre nas hipóteses do artigo 17, e em uma hipótese que está prevista na Lei 9.800 de 1999, que prevê como litigância de má-fé o caso de apresentação de petição em juízo que não corresponda com perfeição ao original anteriormente remetido por fax ou outro meio de transmissão de dados ou imagens. Havendo litigância de má-fé, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, condenará o causador do dano a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu. Além disso, haverá a condenação a arcar com as despesas processuais que tiver efetuado, bem como pagar os honorários advocatícios e a multa, que não será excedente a 1% sobre o valor da causa. Além da responsabilidade por danos, há a responsabilidade pelas despesas processuais. As despesas com os atos processuais são adiantadas pelas partes quando da realização de cada ato. Resta saber quem adianta o quê. Em regra, quem adianta é a parte que requereu a prática do ato, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Isso quando o réu for requerido ou quando o ato for requerido ou realizado pela própria parte. O autor é quem adiantará as despesas quando o ato for determinado de ofício pelo juiz ou requerido pelo Ministério Público. As despesas processuais e os honorários advocatícios são pagos pelo vencido e, nesse caso, a responsabilidade civil é objetiva, bastando haver sucumbência. Desta regra, que está disposta no artigo 20 do Código de Processo Civil, extraímos o princípio da sucumbência, que diz que o vencido responde pelas despesas processuais. Além do princípio da sucumbência, há o princípio da causalidade, que diz que será responsável pelas despesas processuais quem tiver dado causa à instauração do processo. Já os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, atendidos neste caso o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com a norma do artigo 20, parágrafo 3º do CPC.